Bom, gente, eu vou então abrir aqui os serviços, os trabalhos. Essa é uma mesa de debates, parte do projeto Anônimo, muitas vezes foi mulher, contemplado pela 11ª edição do Prêmio Zé Renato. Esse projeto, ele consiste na circulação dos espetáculos Criatura uma Autópsia, que é o meu espetáculo solo, Inventário, da Érica Montanheiro, e Quebra-Cabeça, da Camila dos Anjos. E como uma das ações desse projeto, a gente tem aqui a mesa de debate Anônimo foi muitas vezes uma mulher, autorias suprimidas, com a professora e doutora Carla Cristina Garcia. A ideia dessa mesa é a gente discutir a supressão histórica de autorias femininas e tanto essa mesa quanto o projeto o nome do projeto foram inspirados numa frase da Virginia Woolf, no livro Um Teto Todo Seu. Eu vou até colar aqui do lado para não falar a frase errada. Eu arriscaria adivinhar que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem nunca os assinar, foi muitas vezes uma mulher. Então, esse projeto inteiro, ele é em cima dessa ideia do silenciamento de mulheres. Os 3 espetáculos, de certa forma, tocam nesse assunto. E a gente vai hoje conversar um pouco com a doutora Carla Cristina sobre isso, para ela dar uma contextualizada histórica, colocar a gente um pouquinho aí nessa trajetória desse silenciamento. E essa é a primeira mesa. A gente vai ter mais uma mesa na semana que vem, às 18 horas também, com ingressos também pelo Simpla. E o tema é espetáculo solo, resistência artística e território autoral, com a atriz e pesquisadora Janaína Leite. E aí agora eu vou apresentar as minhas parceiras de projeto, Camila dos Anjos, que é autora e atriz do espetáculo Quebra-Cabeça, Érica Montanheiro, autora e atriz do espetáculo Inventário, Marcela Horta, que está aqui embaixo de mim, que é produtora executiva, e a Selene Marinho, que acabou de entrar, que é a nossa diretora de produção. E então vamos começar, eu vou passar a palavra para a Carla, e aí o que a gente pensou? Ela vai falar, e aí a gente vai fechar todo mundo o microfone, e quando ela terminar a parte dela, a gente pode começar a fazer perguntas, comentários. Para não dar bagunça, apesar de que a gente não tem uma multidão, tem uma mãozinha nos reactions aqui embaixo, nas reações do Zoom, e aí se você levantar a mãozinha, a gente sabe que você quer comentar ou falar alguma coisa. E aí é isso, aí no finalzinho eu dou mais uns recadinhos. Fiz bonitinho? Super. Então pronto. Então eu vou passar a palavra para a professora e doutora Carla Cristina Garcia, que é graduada, mestre e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e fez o pós-doc junto ao Instituto José Maria Moura, no México. Bem-vinda e obrigada. Gente, eu só tenho a agradecer esse convite, porque a gente vai aqui falar inspiradas por uma autora que me segue a vida inteira, né? Que me inspira sempre para qualquer coisa que eu escreva, que é a Virginia Woolf. E essa frase em particular que vocês escolheram para a nossa reflexão, eu acho que ela tem 1 milhão de questões que assim daria para a gente ficar 72 horas falando, fazer um curso, né, sobre as mulheres e a criação, as mulheres e a criatividade. Eu tenho algumas ex-alunas e amigas do teatro, e a gente tem feito, já faz um tempinho, algumas leituras, ou antes do espetáculo, ou depois do espetáculo, e tem sido uma experiência muito importante, eu acho, né, para mim, né, que tenho tido o privilégio de ter convites para falar junto às atrizes, às diretoras, às escritoras. Isso me entusiasma muito, porque essa arte ela é difícil para todo mundo e para as mulheres mais ainda, né? Por todas as razões do mundo, né? Seja porque o protagonismo das mulheres num palco foi uma coisa que foi conquistada com muito sangue, suor e lágrimas por mulheres, né? Que puderam, dentro do Ocidente, em alguma altura do campeonato, se tornarem atrizes, né? E não mais, no caso do teatro ocidental, homens fazendo papéis femininos, mas por mulheres mesmas atuando como atrizes.
Entretanto, né, a direção, a produção, o levantamento de dinheiro dentro do teatro continua sendo uma área profundamente masculina, seja no teatro, seja no cinema, né? A competência ainda é testada em termos de gênero no que se refere à composição do teatro como um todo. Nesse sentido, eu continuo considerando que esse tipo de ação que a gente faz é cada vez mais importante para que o protagonismo das mulheres nas artes e na cultura seja em todos os seus âmbitos, né? E para isso, né, um projeto como esse, em que a gente busca refletir, contextualizar esse tipo de questão, é fundamental, né? Justamente porque assim o público também vai podendo se apropriar da história que está sendo contada, o contexto no qual essas histórias estão sendo contadas e nos quais elas foram escritas, né? Essa frase da Virginia Woolf, em particular, o anônimo muitas vezes foi uma mulher, eu queria dar uma desdobrada nela em várias questões. A primeira delas é o muitas vezes, porque justamente a Virginia Woolf ela tem essa capacidade. Mano, ela é muito bruxa. Ela mora aqui comigo, viu? Deixa eu só pegar ela aqui. Ela mora aqui comigo. Porque ela é muito, me inspira muito, mas esse muitas vezes, né? Ele é importante porque justamente Virginia Woolf ela nunca vai fechar essa questão de que o anônimo sempre foi mulher, as mulheres sempre estiveram à margem, porque isso não é verdade. Né? Nós temos, dentro da história do pensamento feminino e da criação feminina, pelo menos nos últimos 50 anos, a recuperação de nomes de mulheres, fictícias ou não, né, vem povoando a história das mulheres no desenvolvimento da cultura ocidental. Nos últimos 50 anos, justamente porque foi o tempo no qual o feminismo de terceira onda, que já é, vamos dizer assim, uma frase meio lugar comum, mas das filhas da Simone de Beauvoir, ou seja, mulheres que já eram adultas nos anos 60, final dos anos 60, que se ligaram, se deram conta de que o que elas aprenderam na universidade, os 5 anos que elas passaram na faculdade, pouquíssimas coisas, obras teóricas ou de ficção que elas tinham lido, tinham sido de autoria feminina. Então, com muito sangue, suor e lágrimas, elas resolveram rasgar os diplomas chorando, né? Em atos espetaculares, que era o que o feminismo de terceira onda costumava fazer, para dizer, não adiantou nada, que a gente só aprendeu metade da história. E agora a gente vai ter que recuperar e contar a metade da história que não nos contaram. Onde é que estavam as mulheres na produção do conhecimento e no desenvolvimento da cultura do Ocidente? Nesse sentido, duas grandes frentes foram abertas. Tá? Uma primeira frente que tratou de tentar recuperar nomes e obras de mulheres dentro do escopo da cultura ocidental como um todo, e uma segunda leva, estou dividindo assim em dois para ser mais didática, né? Que tratou de se apropriar dessa obra, ler essa obra, né? E tratar de encontrar maneiras de se relacionar com essa obra. Né? Então, nesse sentido, a Virginia Woolf, né, ela faz parte dessa galeria de mulheres, né, não apenas porque ela vem nos inspirando as mulheres a pensar sobre a sua própria criatividade, né, e sobre a literatura escrita por mulheres, que muitas vezes foi anônima por todas essas circunstâncias que eu quero debater aqui um pouco com vocês, mas que também na sua obra recupera o nome dessas mulheres, né? No próprio livro onde essa frase se encontra, Um Teto Todo Seu, Virginia Woolf faz esse passeio, né, pela relação das mulheres com a ficção e em que lugar essas mulheres foram colocadas dentro dos cânones. E esse, muitas vezes, ele vem reforçar uma ideia que a Virginia Woolf também tem,
colocado em muitos dos seus livros, que há uma vantagem nesse esquecimento da cultura canônica, das coisas que a gente faz, escreve e etc., porque nesse esquecimento, ou no próprio impedimento de que pudéssemos frequentar bibliotecas, que é como ela começa Um Teto Todo Seu, né, dizendo, olha, até agora mulheres não podem entrar na biblioteca em que os manuscritos do Shakespeare estão colocados, onde o livro do Milton, O Paraíso Perdido, está colocado, né? Mas ela acha que há uma vantagem em termos de criatividade, porque o fato de nós não termos sido domesticadas formalmente pela universidade, pelo pensamento masculino canônico, tornou a imaginação feminina mais selvagem. Justamente porque ela não foi capturada de maneira integral pelo pensamento monolítico do patriarcado, né? A questão, e aí, né, eu só antecipando o que eu vou falar para vocês mais no final, mas dando já um spoiler, né? O importante vai ser, segundo ela, é conseguir descobrir, afinal de contas, onde é que está a sua criatividade. Resumindo essa história, em Um Teto Todo Seu, né? A Virginia Woolf ela vai falando como que foi complicado, difícil, né? Que as mulheres, as romancistas, as poetas e etc., pudessem escrever, né? Tendo em vista todas as barreiras que a cultura patriarcal e hegemônica coloca para as mulheres poderem não apenas escrever, mas verem a sua obra colocada no palco, colocada no papel, impresso, e etc., etc. Mas que era preciso profundamente, né, que as mulheres pudessem ter uma graninha só delas e um quarto só para elas, ou seja, tanto metafórica quanto materialmente, né, o fato de você ter uma sociedade na qual você deve, né, deve, em primeiro lugar, atender a todas as demandas do espaço doméstico, atender a todas as demandas do espaço privado do trabalho, para depois você pensar nas coisas que você realmente quer, nas coisas que você realmente vai fazer, é preciso que você tenha um quarto só seu e uma graninha só sua, para você poder fazer essas coisas. E esse teto só seu, esse quarto só seu, é um quarto também interno. Ou seja, você precisa ter um espaço no qual você possa refletir sobre os seus desejos, sobre a sua criatividade, sobre aquilo que você quer fazer. Né? É preciso, nesse sentido, matar o anjo do lar, né? E entender que sem esse teto só seu, sem esse lugar, né, onde você pode estar literalmente refletindo, ou seja, em si mesmada, né, para que você realmente possa saber qual que é a tua, o que, que você está fazendo aqui, e por aí vai. A questão, vai dizer Virginia Woolf, num texto dela que é completamente maravilhoso, e eu já deixo aqui a minha veemente recomendação, que a hora que acabar a live vocês já comecem a ler, que é um textinho dela, escrito 3 anos depois dessa conferência, que é Um Teto Todo Seu, que ela é de 29, um textinho, porque é pequenininho, chamado Profissões para Mulheres, que é uma conferência que ela deu em 31, né? Em que ela vai dizer, bom, gente, seguinte, a gente já tem um teto só nosso, a gente já ganha uma graninha, né? A gente já matou o anjo do lar, dirá ela. Eu, por exemplo, já esfaqueei o anjo do lar, né? Eu, por exemplo, dirá Virginia Woolf, consegui vender uma resenha de um livro, né? E com o dinheiro eu comprei um gato siamês, né? E a partir dessa ideia de que com a graninha ela comprou um gato siamês que em tese não serve para porra nenhuma, não serve para ser feliz, né? Que o dinheiro que ela ganhou com o trabalho dela
de resenhista de livros, com esse dinheiro, ela comprou alguma coisa que ela queria, que era um gato, ela vai puxando a questão do seguinte: então você já fez tudo isso. E aí, você tem que começar a pensar quantas camadas você tem que tirar para saber o que efetivamente é a sua criatividade. Alguma coisa que você queira fazer, não importa o que seja, em termos da sua criatividade, mas que, tirando a camada do que sua mãe quer que você faça, seu pai, seu pastor, seu padre, sua namorada, seu namorado, a crítica mainstream, não importa. O que sobra? Onde é que está? Como é que você consegue efetivamente saber o que é a sua própria criatividade, que não esteja respondendo ao que o anjo do lar quer, que é agradar todo mundo, né? Mano, já matamos. O anjo do lar está morto. Você já tem o seu teto, né? Você já tem a sua graninha. Até um gato siamês. Né? Então, nesse sentido, galera, o que eu acabo sempre dizendo para as meninas é o seguinte: a gente já tem o teto, a graninha. Qual é a mobília que eu vou colocar dentro dessa casa, dentro desse teto? O que eu vou... como é que vai ser a mesa? Como é que vai ser a estante? Como são as paredes dessa casa que se chama criatividade? Porque não adianta nada eu ter um teto só meu, se eu continuar mobiliando a casa com a mobília do amo. E com isso, né, eu também vou me referir aqui a uma frase de uma poeta negra estadunidense, feminista, maravilhosa, chamada Audre Lorde, que ela diz, como título de uma conferência também: as armas do amo não derrubam a casa do amo. Não há como combater um determinado pensamento com as próprias armas desse pensamento. E é daí, né, que eu vejo essa ligação entre a recomendação da Virginia Woolf, 50 e tantos anos depois, a da Audre Lorde, no sentido da gente entender que a nossa casa, né, a casa do amo, da criatividade masculina, nós moramos tanto tempo lá dentro, né, que essas paredes também estão cheias de memórias, né? Como diz também a Virginia Woolf, os muros da casa, os móveis da casa estão carregados da nossa memória e experiência. Entretanto, toda a herança que a gente ganha, e aí a Hannah Arendt, você herda, mas não é tudo que você quer. A herança é uma coisa que você pode dizer assim: ai, gente, isso aqui eu não quero, não. E se desfazer. Nesse sentido, meninas, o negócio não é assim: eu vou me desconstruir. Porque pode ser uma palavra simbolicamente preocupante para mim, Carla, no sentido de que também a desconstrução ela pode levar a uma reconstrução com o mesmo Lego, sabe? Tipo, você desconstrói o Lego, mas a caixinha com as mesmas pecinhas estão lá. Né? Então, nesse sentido, a criatividade feminina ela também buscou, por exemplo, nas artes plásticas, outros materiais para fazer seus quadros, Judy Chicago fazendo parte do Dinner Party, a recuperação de materiais das artes femininas, anônimas, né? A recuperação do valor artístico do cotidiano que as mulheres têm, né? E que, desde pelo menos dos anos 70, que as artistas vêm de novo recolocando, seja no canto, seja na arte plástica, seja na maneira de contar as histórias, recuperando maneiras femininas de ser, né? Sem colocar o gênero na parada. Por quê? Porque o conceito de gênero ele está sempre me relacionando a uma subordinação masculina, e, portanto, o masculino continua sendo a medida. Numa relação, na cultura feminina, e a minha relação com outras mulheres, as mulheres da minha família, as minhas amigas, as amizades femininas, a cultura feminina na qual o centro não é o homem, recupera, e aí sim
As artes, é que são doadoras de poder. Ninguém empodera ninguém, né? As artes são doadoras de poder, e as artes femininas recuperadas a partir de um outro cânone, né? Também vai fazer com que a gente possa entrar nessa ideia das anônimas, olhando tudo de um outro jeito. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês, tá? Até um determinado ponto da vida, da história e etc., e aí muitas vezes é maravilhoso, nem sempre a assinatura das coisas foi um requisito para você ser artista. É só a gente pensar na Idade Média, as catedrais, as esculturas, os quadros, eles não estão assinados, e não estão assinados por ninguém, né? Nem por homens, nem por mulheres. A partir de um determinado ponto, porque eu estou sempre aqui falando da sociedade ocidental, viu, galera? Porque é impossível a gente falar de outras sociedades, né, no tempo que a gente tem. Quem assinava era o mestre, era o mestre daquela oficina, era o mestre daquela que ensinava aquela arte, aquele ofício para aquele monte de gente. Né? Então, no momento do mundo no qual o liberalismo ainda não existia, que, portanto, a configuração do sujeito também não. Isso é uma invenção, vamos dizer assim, uma invenção... Não é uma invenção, galera, mas é uma marca que começa a ficar muito profunda do nome das coisas, da propriedade mesmo da intelectual ou não, no século XVIII. No XVII, mas no século XVIII, que essa configuração do sujeito nasce em função da filosofia liberal e da ideia, inclusive, da propriedade intelectual. Tá? Então, dentro da história do Ocidente, das artes ocidentais, você vai ter altos e baixos em relação o protagonismo das mulheres nas artes e nos ofícios. Tá? Então, houve um momento no qual as mulheres elas não assinavam, assim como também não assinavam os homens. Entretanto, os estudos já avançaram o suficiente para que a gente possa procurar fontes de mulheres criativas e criadoras fora do lugar aonde eu procuro os dos homens. Então, por exemplo, hoje em dia se tem acesso a recibos de pagamentos para escultoras, pintoras da Idade Média que faziam os afrescos nas igrejas. Você não sabe qual é o afresco, mas tem um recibo dizendo: paguei para Dona Maria tanto pelo sarcófago do Conde X, que está na igreja Y. Né? Paguei para Dona Maria para ela ir como trabalhadora dentro do navio, porque também tem isso, né, de achar que mulher não entrava em navio, que dava azar. Isso tudo é muito recente. Né? Eu pesquiso mulheres piratas e mulheres soldadas. Gente, eu não paro de achar nome de mulher pirata, eu não paro de achar navio cuja capitoa tinha sua marinheira. Né? E onde é que eu procuro isso? São sempre em fontes diferentes das fontes masculinas. Portanto, ser anônima não significa só discriminação. Tem momentos no mundo no qual ninguém assinava. A questão fundamental da autoria passa a ser um problema no mundo no qual o lugar das mulheres no espaço público vai ficando cada vez menor do que elas tinham. E esse momento, gente, é o século XVIII, tá? Que chegando no final desse século, nós perdemos tudo por causa do Código Napoleônico, perdemos a possibilidade de votar, ser votada, participar de assembleias, participar de partidos políticos, participar de grêmios, né? E não podemos mais ser proprietária de nada. Isso é muito importante, viu, pessoal, para essa questão das anônimas, pelo seguinte, tá? Quando você está lá no final do século XVIII, que é quando o feminismo ocidental nasce,
tá? E que as mulheres estão trabalhando e lutando e pegando em arma em função da revolução, tá? No segundo momento dessa revolução, né, quando Olympe de Gouges escreve o Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs, e Mary Wollstonecraft escreve o Vindicação dos Direitos das Mulheres, tá? É vindicação, não é reivindicação, é sempre importante lembrar, porque não tinha que... Você só pode reivindicar quando você já vindicou. Ou seja, era um mundo novo que estava nascendo e no qual nós, mulheres, estávamos, sim, perdendo espaço público. Tá? Incluindo aí o direito a ser proprietária. Só fazendo um parêntese rapidinho aqui, até hoje em dia, até o século XX, faz uns 2 anos que eu não olho isso, porque eu estou aqui na pandemia, né? Mas até 2 anos atrás, apenas 1% da propriedade privada do planeta Terra estava em nome de mulher. Acho que deu uma travadinha, né? Travou para mim também. Tá. Ela deve cair, deve voltar. Eu achei que era tipo, tinha falado uma coisa que a gente ficou. Ah lá, voltou. Voltei? Voltou. Eu parei aonde? No 1% da propriedade, né? Isso. Tá. Então, o que acontece? No tempo em que a Virginia Woolf escreveu esse livro, as mulheres inglesas continuavam não podendo ser proprietárias de nada. Eu não sei se vocês assistiram no cinema aquele filme As Sufragistas, né? Que não é um bom filme no geral, porque parece que você entrou na metade, né? Tipo, não dá para entender direito o que está acontecendo ali. Mas se vocês se lembrarem do filme, nem quando a moça sai da casa para poder se unir às feministas, o filho tem que ficar com o pai, porque o filho é do pai, não é da mãe. Isso é patriarcado, né? A médica não pode atender. Ela é médica, mas quem tem que ser o dono da casa e o atendente é o marido, que é o farmacêutico. Tá? Até hoje, na Inglaterra, para aquelas grandes mansões, tipo Downton Abbey, da série, né? Ainda a lei da primogenitura continua valendo. Nós estamos no século XXI. E a herança passa para o homem. Tá? Então, em 29, quando Virginia Woolf está escrevendo, a Inglaterra ainda vive um momento no qual as mulheres não podem ser proprietárias. Hoje, no Ocidente todo, mais ou menos sim, mas em muitos países da Ásia, em muitos países da África, as mulheres continuam não podendo ter uma escritura no seu próprio nome. Lembre-se que aqui no Brasil, com muito custo, nós conseguimos que as mulheres possam ter a liberação para morar nas casas do Minha Casa Minha Vida ou do BNH, mas as casas não são delas. Tá? E foi um custo importante de luta nossa, né? Por quê? Porque até antes, né, até uns 20 anos atrás, se muito, pouco mais, a pessoa, para entrar no BNH, ou o que quer que seja, qualquer projeto de moradia popular, precisava ter o quê, gente? Carteira assinada. E quem tem carteira assinada nesse país é homem. Então, ficava o contrato do BNH, etc., no nome do homem, que sumia e aparecia 40 anos depois, sem ter pagado uma prestação, dizendo assim, vamos dividir, vamos vender, porque a casa é minha. Vocês devem ter visto agora, no caso do auxílio emergencial, a quantidade de homem que pegou o auxílio no lugar da mulher, sem que ele tenha nenhum contato com os filhos nem com a mulher. E pegou os R$ 1.200. Então, vocês imaginam o que era isso 30 anos atrás em relação às casas. Mas estou dizendo isso tudo para vocês, dando essa volta, porque, afinal de contas, tudo é um grande crochê, né? Porque não ser proprietária também significa não ser proprietária das suas próprias ideias. Travou de novo. Mas ela está voltando rapidinho, então vai dar tudo certo.
Só queria falar que a Mary Wollstonecraft, que ela citou, é mãe da Mary Shelley. Que a maçã não nasce longe da árvore. Vamos ver se ela volta. Eu já tenho um monte de coisa aqui na minha cachola pensando. Ah lá, saiu, vai voltar. Essa internet, viu? Estão querendo nos calar, gente. Ixi. Será que eu mando uma mensagem para ela? Acho que pode ser, Bru. Vai que faltou luz, né? Pois Aí é, ela vou mandar aqui. não volta mesmo. Mandei uma mensagem. Mas sabe que eu fiquei pensando uma dessas coisas que ela falou sobre a herança que a gente não precisa carregar, não precisa aceitar? Gente, rapidinho. Ela disse que está tentando entrar, Já, tá? Só para avisar vocês. tranquilo. Eu fiquei pensando no quanto uma parte dessa herança é uma autocrítica que a gente tem, uma autossabotagem e um autossilenciamento. Antes da gente expor uma ideia, a gente já bloqueia essa ideia, né? Aí acho que não é boa, tá? E a gente brinca muito, né? Fala muito isso com as amigas, assim, que eu queria ter a autoestima do homem hétero, né? Porque a Um gente homem hétero branco. Branco, Porque a gente, eu sei que comigo é muito assim, eu tenho uma ideia e eu penso, ai, mas será, gente? Ninguém vai gostar disso, mas essa ideia não é tão boa, essa ideia não sei o quê. Ou seja, eu já tenho um mecanismo de silenciamento que já está dentro de mim. Mas é tanta falta de escuta que eu acho, né, em todos os lugares, que eu acho que isso já fica, né, subentendido. Cada vez que a gente quer falar alguma coisa, E eu acho que a tem, gente já se sabota, né? Impressionante. Sinto exatamente, eu acho que muito isso também. tem um lugar assim de, tá, pode ser que eu já seja silenciada lá fora se eu falar, então é melhor eu passar por um filtro primeiro, antes de levar para o mundo. Só que aí metade das ideias morrem, né? E quando a gente leva para o mundo, não tem a escuta. E aí eu acho que isso só reforça, né? Exatamente. Agora, o que me deixa não tranquila, né? Porque eu vi essas coisas da perspectiva histórica, a gente fica meio puta, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, a gente percebe que não é com a gente, não é pessoal, é uma construção. Então, isso pelo menos faz se falar, tá, Não é só não é comigo, só né? comigo, é uma construção histórica. A Carla tá voltando. Eba. Voltou. E Oi, Oi.
Estão me vendo? Ai, que inferno isso, viu? Tá assim, gente, desculpa, tá assim o dia inteiro. Mas então deixa eu falar rápido onde eu estava antes que caia outra vez. Então, eu estava falando para vocês que quando você não é proprietária de nada, também você não é proprietária das suas ideias. O que significa que a propriedade do que você escreve também não pode ser sua. Tá? Então, tem uma preocupação das autoras e, enfim, das artistas também em relação a essa questão. Tá? Então, os pseudônimos masculinos das obras das mulheres, por exemplo, não necessariamente as mulheres escolhem colocar o nome do homem na sua obra de medo da crítica. Tá? Um exemplo rápido é o das Três Graças, que são as irmãs Brontë, tá? Charlotte e Emily Anne. Tá? Elas tinham uma questão muito prática, que era o fato de que elas moravam numa casa clerical, já que o pai delas era pastor, elas tinham um irmão que tinha depressão, que ficava chorando dentro do quarto, e o pai ia morrer, e elas iam fazer o quê? Se elas não podiam trabalhar, enfim, né, se sustentar de uma maneira que elas quisessem. Elas resolvem, então, publicar os livros delas com pseudônimos masculinos. Fez um enorme sucesso, e quando se descobriu que eram elas continuaram fazendo sucesso. Né? Por outro lado, tá? Você tem uma questão prática para muitas mulheres, principalmente no século XX, as artistas plásticas, que quadro de mulher não vende, ou se paga muito pouco. Então, muitas também optam por pseudônimos ou iniciais apenas, né? Porque elas também querem vender seus quadros. Ao mesmo tempo que nós vivemos num tipo de sociedade que faz o que... Principalmente, eu quero deixar isso bem claro para a gente ter a oportunidade de falar em outras ocasiões sobre muitas artistas, principalmente a partir do século XVIII e XIX, no qual a ciência vai dizer que nós não temos capacidade cognitiva, a misoginia e o machismo científico, assim como o racismo científico, vai sempre colocar tudo que a gente faz num patamar inferior em termos de qualidade. Nós passamos a nossa vida inteira escutando que nós não somos capazes. Então, sim, tá? Há um anseio de autoria nesse sentido, mas que, ao contrário do anseio de autoria masculino, né? Que tem a ver, como diz o Harold Bloom, no caso masculino, o anseio de autoria tem a ver com o fato de que, vamos supor, um autor francês, ele precisa ser absolutamente maravilhoso, porque ele tem um pai, vamos dizer, o Marcel Proust, que vem antes dele, ou seja, ele tem que ser melhor que o pai, né? O anseio de autoria está sempre no sentido de que ele vai ser comparado com outro homem e ele precisa ser melhor. Então, o anseio de autoria vem nessa comparação com a genealogia. No nosso caso, tá? Pelo apagamento da obra das mulheres, o nosso anseio de autoria vem do fato de que nós não temos um contato regular com a nossa própria genealogia de mulheres autoras, escritoras, artistas, etc. Tá? É sempre como se cada uma de nós tivesse que empurrar a pedra lá para cima, no mito de Sísifo, e ela cair tudo outra vez. É como se nós tivéssemos sempre que começar do começo, é como se nós sempre tivéssemos que ficar explicando, além de pedir desculpa por existir, né? Mas o fato é que, de maneira geral, quando uma mulher se sobressai em qualquer âmbito, seja nas artes, seja na ciência, se sobressai de maneira que você não consegue fingir que ela não existiu, né? Tipo, não dá para apagar porque a fulana existiu mesmo. O que acontece é que essa mulher é colocada no público, digamos assim, como excepcional. Né? O problema da excepcionalidade é que a exceção confirma a regra.
a cultura é feita por homens. Tá? Então, a falta de uma genealogia de mulheres, fictícias ou não, aquelas que podem me dar esse passado, tá? Que foi sendo escamoteado, né? A ponto de eu não saber onde é que está a minha criatividade, e principalmente, cadê a minha maternidade artística? Né? É o que o feminismo tem feito nos últimos anos, recuperando a obra de mulheres que dê para mim e para vocês todas que estão aqui uma genealogia, uma matrilinearidade, uma ordem simbólica materna, que faça com que eu entenda que o que nós fazemos, e se nós fazemos, não é por exceção, não é uma excepcionalidade, nós não precisamos ter 3 cérebros e um HD externo. Né? Nós temos uma genealogia, e essa recuperação, e com isso eu vou parando antes que caia a internet de novo, desde Christine de Pizan, que em 1405 escreveu um livro chamado A Cidade das Mulheres, que nós temos um topos. Né? Ela escreve isso 100 anos antes do Thomas More escrever Utopia. Nós temos um topos feminino, uma cidade feita e construída, os seus tijolos, o cimento, as paredes, as janelas, constituída de mulheres maravilhosas, de novo insisto, mitológicas ou históricas, que constituíram essa genealogia para nós até Christine de Pizan. Christine de Pizan, que foi uma das primeiras pessoas na Europa a poder viver do que escrevia. Foi famosa no seu século. Ela tinha um escritório de copistas e iluminadoras só de mulheres. Para quem ela mandava, e também, né, as damas feudais, etc., para quem ela mandava os livrinhos lindos, sempre pedindo e desejando que as senhoras estabelecessem escolas femininas para educar as meninas, para as meninas, etc., etc. Não foi anônima, de jeito nenhum, e deixou registrado para nós nomes de figuras importantes. Aí o que rola? Né? Conforme o tempo foi passando e a misoginia foi crescendo na Europa, Christine de Pizan perde a autoria de seus livros. Uns 100 e poucos anos depois de sua morte, os livros dela foram atribuídos ao Boccaccio, que, em tese, tinha vivido 100 anos antes dela. Né? Vai ser só ali de novo, século XVIII, que algumas revolucionárias francesas conseguem recuperar, né? Algumas intelectuais francesas do século XVIII conseguem recuperar para Christine a autoria dos seus livros, né? E agora todos os livros que ela escreveu são dela de novo, né? Não é do Boccaccio. E os livros da Christine estão traduzidos para o português, para o espanhol, né? Mas são muitas mulheres que foram perdendo, conforme o tempo foi passando, a autoria dos seus livros. Porque até um determinado ponto da história, não tinha muito problema quem tinha escrito aquele livro. Né? Foi ficando complicado. Né? Seja você poder viver do que escrevia, né? O machismo, ele vai literal, ele vai minando a sua condição material de existência, ele vai impedindo que você trabalhe, ele vai impedindo que você frequente a universidade, que você frequente ateliês, que você possa ser atriz. Né? É sempre importante lembrar que Olympe de Gouges, que eu já citei aqui, era dramaturga. E não conseguia que a Comédie de France encenasse suas peças. E, para terminar, né, eu acho que é sempre importante falar disso, já que estamos aqui, né, no meio de atrizes e tudo isso, que um grande movimento de pensadoras, mulheres e artistas do século XVI, XVII e XVIII, que são as preciosas, né, que efetivamente levaram a discussão de filosofia, a língua francesa dicionarizada, né? Tudo isso é fruto
do movimento que se chama de salonières, que são os salões franceses onde o povo ia para conversar, né? Para falar a respeito do racionalismo. As salonières francesas, né? Tem na Europa inteira, mas vou falar das francesas, elas também são consideradas as primeiras marchands, já que, nos seus salões, elas costumavam dizer para os seus colegas pintores para levar os quadros para as pessoas verem. Já que quadro, gente, pintura, era uma coisa que rei, mecenas, encomendava para botar no seu castelo, no seu palácio. Tá? Então, o que acontece é que, além de tudo, as preciosas, elas tinham essa... e isso é absolutamente reconhecido, não é? Essa questão com a racionalidade, com a filosofia racional, com o modelo cartesiano de racionalidade, né? E, portanto, o trabalho que muitas delas, a maior parte delas, desempenhou na dicionarização da língua francesa, ou seja, tornando os sinônimos das palavras o mais racional possível, tá? Também tornava essas mulheres que usavam a língua de uma maneira muito culta. O que elas ganharam com isso, né? O maior dramaturgo francês de todos os tempos, que é Molière, escrevendo uma peça que é encenada na cidade de São Paulo, até antes da pandemia, chamada As Preciosas Ridículas, que se vocês colocarem no Google, vocês vão conseguir encontrar expressões sobre a história das Preciosas depois da 5ª página, porque as primeiras 5 vai ser só sobre a grande obra do Molière, As Preciosas Ridículas, no qual ele satiriza a maneira, segundo ele, empolada e pedante com que essas mulheres cultas, filósofas, físicas, matemáticas, geniais, né, escreveram, né? Então, de grandes mulheres pensadoras, elas entram para a história como anônimas ridículas, né? O que faz com que, se a gente lê o Molière e não fala assim, por que ridículas? Por que preciosas? Né? A gente nunca fica sabendo, né? E continua incensando e produzindo, né? Essa peça que estava em cartaz. Antes da pandemia, estava em cartaz aqui em São Paulo. Né? Então, gente, o anonimato, né? Ele tem 1 milhão de questões. O anonimato ele pode ser uma opção da mulher, não necessariamente porque ela tem medo da crítica. O anonimato ele tem uma questão que é histórica. Tá? O anonimato ele pode vir também porque eu tenho medo, né? O medo de escrever, evidente, numa sociedade como essa, né? Em que se publica muito mais livro. Olha lá de novo, gente. Pessoal que entrou agora, a gente está tendo alguns problemas de conexão, então a Carla vai voltar já já. E a gente está caminhando quase para o final. Ah lá, voltou. Oi, gente, voltou? Voltou. Então, eu só queria dizer isso, que nós temos por trás de nós... Ai, caiu de novo. Caiu ou voltou? Voltou. Voltou. Tá. Que por trás de nós, nós temos muitas mulheres anônimas, né, que trabalharam, né, e que se esforçaram na sua arte, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, num sábado à noite, falando aqui pela internet, né, sobre isso. Então, eu acho que nós temos, sim, um compromisso sempre de lembrar, né, dessas milhares de mulheres anônimas pela história ou pela circunstância, né? Porque o fato da gente ter pouca mulher conhecida não significa que outras não existiram.
né? Não é a quantidade de nomes de mulheres nas lombadas dos livros, sabe, gente? Eu volto para a gente fechar com essa questão da Audre Lorde e da própria Virginia Woolf. É importante que a gente tenha uma outra relação com o conhecimento. Não necessariamente para colocar a obra dessas mulheres na estante do patriarcado, mas que a gente tenha outros materiais para construir essa nossa estante e para poder recuperar essa genealogia de mulheres geniais, fictícias ou não, né, que povoam a nossa cultura. Então, gente, eu vou parar antes que a internet caia de novo e eu não possa responder as perguntas. Olha, muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você, Carla. Eu queria fazer o primeiro comentário, eu não sei se nem essa pergunta, que eu fiquei ouvindo você e pensando no porquê ter essa mesa, né? Por que a perspectiva histórica? Porque essa história que você falou do liberalismo que vem para, na verdade, propositadamente silenciar as obras e faz com que a gente ignore o que veio antes, eu acho que é importante a gente saber disso, porque senão fica parecendo que as mulheres começaram a criar no século XX, né, no século XIX. E eu fiquei pensando aqui no silenciamento de mulheres cientistas, por exemplo, eu gosto muito de ciência. E Hepátia de Alessandria foi a maior cientista grega, que não era anônima. Não era Não, anônima. de jeito nenhum, não era. Exatamente, né? Então, na verdade, assim, a gente criou desde sempre. Então, essa é a primeira coisa que veio para mim, quanto é importante a gente ter atenção nisso. E a outra coisa que eu queria comentar, uma vez eu e a Érica, a gente tinha um grupo de dramaturgas, e uma vez a gente estava discutindo uma questão que para mim é muito cara, que é, eu venho do corpo, né, do trabalho corporal. E a gente estava falando como não tem, nos cânones do teatro, você não encontra as grandes mestras do teatro, como você tem o Brecht, como você tem o Stanislavski e tal. E que isso é real, né? A gente não tem acesso a publicações de mulheres falando sobre teatro. E eu, vindo do corpo, eu achei muito louco pensar que na dança, as 3 maiores revolucionárias dentro de um número de revolucionários do século XX na dança foram mulheres, que é Isadora Duncan, Martha Graham e a Pina Bausch. Só que como a forma de criação e a forma de produção de conhecimento ela é oral e não reproduzível, a gente ignora, porque não faz parte do cânone que você coloca numa biblioteca de uma universidade. E isso fica na minha cabeça o tempo Exatamente. inteiro. E aí, quando você fala que a gente tem que também criar novas formas, novos paradigmas, me vem muito isso. Assim, por que a gente está sempre usando a referência do livro e da academia, que são espaços né, que foram masculinizados? Porque é isso, Hepátia de Alessandria ela era bibliotecária né, da Biblioteca de Alexandria. Então, enfim, isso ficou aqui na minha cabeça. Não, mas você tem toda a razão, porque o que acontece? O palco, no Ocidente, ele foi masculino por muitos séculos. Né? Então, a dança, quando revoluciona, ela não tem muito, do meu ponto de vista, não tem muito jeito de não ser mulher, sabe, Bruna, a fazer isso. Quando você pensa nessas 3 que você cita, tá? Para mim fica muito evidente, porque o balé clássico, principalmente, ele não pode ser mais masculino. Uhum. A direção do balé masculino. O que o coreógrafo faz com os corpos das mulheres, todo mundo sabe, é a mesma merda que é o problema das meninas da ginástica. Né? Então, de qualquer forma, nós nunca tivemos nenhum momento no qual as mulheres não estivessem participando disso tudo. É preciso recuperar profundamente a história da dramaturgia feminina no século XIX no Brasil. As mulheres inglesas, elas têm feito um trabalho extraordinário de recuperação de dramaturgas dentro da história. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma recuperação da dramaturgia feminina do século XX, que tem sido recuperado, muita gente tem falado mais. Quantas das peças dessas mulheres são encenadas por ano? Das dramaturgas?
né? Quantas mulheres dramaturgas nós tivemos no Brasil do século XIX? A gente não sabe, né? Então, ainda isso é um campo a ser estudado. Recuperar, né, a obra das mulheres, porque também, gente, assim como a obra das dramaturgas, a obra das compositoras a gente não tem. Quantas mulheres compositoras nós tínhamos no Brasil no século XIX, além da nossa amada Chiquinha Gonzaga? Quantas peças musicais de mulheres, né, são levadas ao teatro hoje em dia? No campo da arte, e da arte que envolva palco, meninas, tem tudo para fazer em termos de história. Viu? Né? Nós temos um trabalho, pelo menos desde a década de 80, que conseguiu recuperar muitas escritoras de romances e algumas poetas. Né? Mas ainda no campo da música e no campo do teatro, as compositoras e as dramaturgas, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? A gente vai partindo aí para o final. Antes que caia a internet de novo. Acho que essa falta de textos, né, de dramaturgia, essa falta de conhecimento, né, isso acaba refletindo no nosso mercado de trabalho, né? Se você pega um guia e as peças que estão em cartaz, quantos papéis para as mulheres tem, né? Você monta um Shakespeare, você dá papel para 2 mulheres e para 18 homens. E, em contradição a isso, as escolas de teatro são abarrotadas de mulheres, né? Todas as minhas salas de curso técnico, faculdade, são pouquíssimos homens, muito mais mulheres no mercado de trabalho. E quando a gente entra, as peças são esses universos masculinos, né? A gente não tem nem papel para isso. E a gente precisa muito conhecer mais essas dramaturgas, é muito fundamental mesmo. É muito fundamental. Porque o teatro no Ocidente, ele foi se institucionalizando para homens. Uhum. Né? Tanto para atores quanto para escritores. Já que o papel público da mulher, ele foi sendo, ao longo do tempo, cada vez mais impedido. Né? Não foi sempre assim, mas ele tem sido assim há muitos séculos. E nada mais público do que uma mulher num palco. Nada mais terrivelmente público do que as palavras de uma mulher na boca de outra em cima de um palco. Vocês estão entendendo o nível de merda? E mesmo quando, né, o Charles II permite que as mulheres na Inglaterra voltem a subir no palco nas obras do Shakespeare, as únicas mulheres que se atrevem a fazer isso são prostitutas. Então, uma mulher de classe média, tal, ela não vai ser atriz, porque ela vai ser colocada nesse mesmo lugar. E a gente viveu isso até a década de 70 no Brasil, né? Que a carteirinha de puta e a carteirinha de... Porque é o espaço daquilo que a Michelle Perrot chama de mulher pública. Uhum. Tá? Então, até hoje, Bruna, quando você fala assim, uma mulher pública, você pensa em puta. Uhum. Você não pensa numa senadora. Uhum. Sim. Já um homem público é um homem público, né, gente? E ainda que bom, a Carla deu uma travadinha, o Shakespeare ele era um homem que escrevia para papéis masculinos numa época que só homens poderiam atuar. Mas, por exemplo, a criadora do Kabuki, que foi uma mulher, e pouca gente sabe, o Kabuki é um teatro clássico japonês, ele foi criado por uma mulher, só com mulheres. E aí foi proibido mulheres atuarem no teatro japonês. Então, é uma obra feminina criada para mulheres e que é o teatro mais importante do Japão e que mulheres não podem participar desde o século XVI. Faz o menor sentido, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para Carla? Porque aí a gente já vai começar a se despedir. Oi, Carla, voltou? Ai, meu Deus! Eu só estava falando sobre isso de novo, da mulher pública. Sim. Né? E a atriz,
ela é essa mulher pública que, durante séculos, vai ser confundida com outra mulher pública que é a prostituta, né? A dramaturga é uma coisa que nem se imagina. Né? Então, a subversão, em termos disso tudo que eu estou falando muito rapidamente aqui para vocês, as palavras de uma mulher na boca, digamos que são duas subversões ao mesmo tempo. Porque uma coisa, é o mesmo drama, gente, rapidinho aqui. Imagina se a expressão de vocês fosse ser escultora e vocês quisessem esculpir a porra do Davi, mano. Não dá para esconder embaixo da cama, sabe? Né? Não dá para fingir que você está bordando e escrevendo um romance, como fez a Jane Austen. Do mesmo modo, né, se a maneira de você se expressar, né, se a tua expressão, se o seu jeito de estar no mundo, encarnar no mundo, é ser dramaturga e é ser atriz, como é que faz? Porque não dá para você... Entenderam o que eu quero dizer? É por isso que... agora juro que eu estou acabando. Que a Virginia Woolf, no Teto Todo Seu, que foi onde nós começamos, vai dizer, imagina o Shakespeare tendo uma irmã. A Judite, que escrevia toda aquela maravilha e não podia encenar, não podia nada. Acaba louca, morta numa estrada, né? Meio bruxa, meio maluca, enterrada num lugar que ninguém sabe onde ela está. Né? Ai, maravilha. Ó, se não fosse a pandemia, a gente ia para um boteco agora, continuar conversando sobre isso. Ah, com certeza. Né? Mas a gente vai terminando. Queria agradecer demais a Carla, foi um prazer. O prazer foi meu. Incrível poder falar sobre tudo isso. E queria convidar todo mundo para a semana que vem. A gente tem uma segunda mesa, que é sobre solos autorais, feitos por mulheres, com a Janaína Leite, também às 18 horas. Os ingressos também são pelo Simpla. E falar que hoje e amanhã tem Criatura Uma Autópsia no YouTube e Facebook do Teatro João Caetano. É o meu espetáculo sobre a Mary Shelley e o Frankenstein. Semana que vem a gente tem Inventário, da Érica Montanheiro, também sexta e sábado às 9, domingo às 7, que é inspirado na vida da Camille Claudel. E a gente tem no outro fim de semana Quebra-Cabeça da Camila dos Anjos, que é um espetáculo autobiográfico. Então, são 3 espetáculos sobre artistas mulheres, falando de artistas mulheres, com artistas mulheres, escritos por artistas mulheres. Então, é absolutamente absurdo, é um monte de mulher. É absurdo. Imagina no século XVIII, a gente ia ser bombardeada, maravilhoso, todo mundo queimado na fogueira. E acho que esses são os últimos recadinhos que eu tenho. Érica, quer falar alguma coisa? Não, eu ia, na verdade, antes da Carla dar essa última travada, eu ia pedir para ela falar um pouquinho, assim, só para finalizar, a coisa, essa sanção que as mulheres sofrem naquele período histórico, né, de não poder ser proprietária e tal, eu queria só que você fizesse um paralelo com o nosso mundo hoje, né? A gente está no capitalismo, sei lá o quê, né? E como que isso conversa com hoje, sabe? Conversa com hoje, que hoje nós, Érica, continuamos ganhando 30% a menos que os homens. Tá? Nós continuamos sendo, apesar de parecer que não, né? As pedestres desse mundo, né? Agora, depois da pandemia, a situação das mulheres no planeta de novo piorou, né? Então, não poder ser proprietária continua sendo a nossa sina. Nem proprietária do nosso tempo, né? Porque a gente ainda continua na dupla, tripla jornada, né? Nem todo plano que a gente faz é um plano muito mais de longo prazo do que os homens, né? Vocês, meninas, atrizes e dramaturgas, tem muito menos chance de ter um emprego só, né? A maioria de vocês vai ter que ser atriz e alguma outra coisa, porque viver da própria arte continua não sendo uma opção para as mulheres, é para muito poucas, né? Então, o capitalismo e o Estado moderno não foi feito para nos incorporar no mundo público. Né? Então, nós continuamos sendo inquilinas dos outros.
né? Por isso que os trabalhos inquilinas em tudo, sabe, Érica? Né? Pensando aí, ser inquilina tá sempre estar sem pertencer, sabe? Então eu acho que isso continua sendo um grande problema, tá? Porque para vocês, mulheres, no teatro, tudo é 4 vezes mais difícil do que para um homem conseguir dinheiro para produzir uma peça, conseguir patrocínio, enfim, tudo é mais difícil, né? Eu também já fiz esse tipo de fala com cineasta, gente, é a mesma coisa, é um inferno, né? A produção de um filme, se não tem um homem na parada, na produção, para conseguir, não tem, gente, né? E aí o filme da mulher história é maravilhoso, né? Mas o custo, assim, quem é que vai conseguir o dinheiro? Tem que botar a cara de um homem, né? Então, ser proprietário ou não, né, nesse sentido, para nós fez pouca diferença. A diferença maior que fez é você conseguir a liberdade de que se você conseguir, você pode. Agora, imagina se você pudesse, hoje, né, porque você teria a condição material, mas a lei dissesse não. Né? Então, nosso próximo encontro, meninas, é para a gente discutir o Orlando, hein? Da Virginia Woolf. Perfeito. Porque tem aquela passagem maravilhosa no Orlando, quando Orlando, no corpo já feminino, volta para a Inglaterra do século XIX, e os oficiais da coroa dizem, então, senhor Orlando, agora que você não é mais senhor Orlando, é senhora Orlando, a senhora já sabe, né? Todas as suas propriedades, todas as suas coisas não podem ser mais suas. Então, a senhora vai ter que ver aí onde a senhora vai morar, porque apesar de a senhora ser milionária, nada disso mais é seu, porque agora a senhora é mulher. Né? Mais Virginia Woolf. Viva Virginia Woolf. E eu não lembro, para terminar, não lembro se foi a própria Audre Lorde que falou isso, mas eu acho que se ela não falou, ela deve concordar. Que, na verdade, é isso, né? No capitalismo e no patriarcado não existem relações equalitárias. Então, não é isso, a gente tem que derrubar o capitalismo. A fonte do nosso pior mal a partir do século XVIII é esse capitalismo desenfreado que faz com que as mulheres, os negros, as populações indígenas, a população LGBT sejam sempre oprimidas pelo homem branco, hétero, cis, coisa e tal. E vamos tentar recuperar essas mulheres que existiram e que não são anônimas. A gente só não sabe o nome delas. Mas elas não são. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada, Kim. Obrigada a vocês. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Incrível. Isabela, Elise e Tayane por terem ficado com a gente. E eu baixei aqui, eu tô gravando, e depois eu vejo se a gente disponibiliza em algum canal. Que eu acho que todo mundo tem essa conversa. Tá bom? Muito obrigada. Tá certo, Boa noite. Beijo, viu? Beijo. Até a próxima. Até.